Capítulo 7. Uma missão. Houve rumores de veneno quando a Rainha Desejo morreu. Decidi registrar aqui o que realmente sei como verdade. A Rainha Desejo morreu por envenenamento, mas foi auto-administrado durante um longo período de tempo, e o rei não teve nada a ver com isso. Com muita frequência ele havia tentado dissuadi-la de se intoxicar tão livremente como ela fazia. Médicos foram consultados, bem como herboristas, mas mal ele a convencia de deixar uma substância, logo ela descobria outra para experimentar. No final do último verão da sua vida, tornou-se ainda mais imprudente, usando vários tipos de substâncias ao mesmo tempo e nem sequer tentando esconder os seus hábitos. O seu comportamento tornou-se um fardo pesado para Sagaz, pois quando estava embriagada com o vinho ou alterada por algum fumo, fazia acusações desenfreadas e declarações exaltadas, sem qualquer preocupação com quem estava presente ou qual era a ocasião. É possível imaginar que esses excessos no final da vida teriam desiludido seus seguidores. Mas em vez disso, eles declararam que Sagaz a teria levado à autodestruição ou ele próprio a tinha envenenado. Posso dizer, porém, com total conhecimento de causa que não houve dedo do rei na sua morte. Bronco cortou o meu cabelo para o luto, deixando-o apenas com um dedo de comprimento. Raspou a própria cabeça, mesmo a barba e as sobrancelhas. As partes pálidas da cabeça dele contrastavam fortemente com as bochechas e o nariz corados, deixando-o muito estranho. Mais estranho ainda do que os homens da floresta que vinham à cidade com o cabelo grudento, com um piche e os dentes tingidos de vermelho e preto. As crianças costumavam olhar admiradas para esses homens selvagens e sussurrar umas às outras, com as mãos em concha quando eles passavam, mas quando viam Bronco, encolhiam-se e ficavam silenciosas. Penso que era por causa dos seus olhos. Já vi órbitas vazias numa caveira com mais vida do que os olhos de Bronco durante aqueles dias. Majestoso enviou um homem para repreender Bronco por ter raspado a própria cabeça e cortado meu cabelo. Aquilo era luto por um rei coroado, e não por um homem que havia abdicado ao trono. Bronco encarou o homem em silêncio até que ele foi embora. Veracidade tinha cortado um palmo do cabelo e da barba, e isso era luto para um irmão. Alguns dos guardas da torre cortaram, em comprimentos variados, seus rabos de cavalo trançados, como um guerreiro faz por um companheiro caído em combate. Mas o que Bronco tinha feito nele mesmo e em mim era extremo. As pessoas ficavam espantadas ao ver tal coisa. Quis perguntar a ele por que eu devia ficar de luto por um pai que nunca tinha visto, por um pai que nunca tinha vindo me ver. Mas bastava olhar por um instante para seus olhos e boca gélidos para não ousar dizer uma palavra. Ninguém comentou com majestoso sobre a madeixa de luto que ele cortou da crina de cada cavalo, ou do fogo fedorento em que consumiu todo o nosso cabelo sacrificial. Eu tinha a vaga ideia de que esse ritual significava que Bronco tinha enviado uma parte dos nossos espíritos com o de cavalaria. Era um costume do povo da sua avó. Era como se o próprio Bronco tivesse morrido. Uma força gélida impulsionava seu corpo, fazendo-o executar as suas tarefas com perfeição, mas sem calor ou satisfação. Subalternos que no passado tinham competido pelo mais breve sinal de elogio, fugiam agora do seu olhar, como se estivessem envergonhados dele. Apenas Raposa não o abandonou. A velha cadela seguia-o aonde quer que fosse, sem receber nenhum olhar ou afago, como recompensa. Mas era indefectível. Abracei-a uma vez por simpatia, e me atrevi até mesmo a sondar sua mente, mas ao tocá-la encontrei apenas uma dormência assustadora. Ela sofria com o dono. A tempestade de inverno cortavam as fábricas. As tempestades de inverno cortavam as falésias, uivando através das pedras. Os dias eram de um frio sem vida que negava a possibilidade de uma primavera. A cavalaria foi sepultado na floresta mirrada. Houve um jejum de luto na torre, mas foi breve e discreto. Não era mais do que o cumprimento de uma formalidade e não um verdadeiro luto. Aqueles que realmente choravam por ele pareciam ser julgados e culpados de um mau gosto.
A sua vida pública tinha terminado com a abdicação. Quanta indelicadeza da parte dele chamar mais atenção sobre si mesmo, morrendo. Uma semana após a morte do meu pai, acordei com a corrente de ar familiar que vinha da escadaria secreta e a luz amarela que acenava para mim. Levantei e subi correndo pelas escadas rumo ao meu refúgio. Seria bom fugir de toda aquela estranheza, misturar ervas e fazer fumos estranhos com breu de novo. Seria bom fugir de toda aquela estranheza, misturar ervas e fazer fumos estranhos com breu de novo. Estava farto daquela sensação estranha de suspensão de mim mesmo que sentia desde que tinha ouvido sobre a morte de cavalaria. Mas o canto da mesa de trabalho do aposento estava escuro e a lareira fria. Em vez disso, Breu estava sentado diante do seu próprio fogo. Indicou-me com um gesto que me sentasse ao lado da cadeira dele. Sentei-me e olhei-o, mas ele fitava fixamente o fogo. Ergueu a mão cheia de cicatrizes e pousou-a sobre meu cabelo espetado. Por alguns momentos, ficamos assim, fitando juntos o fogo. Bem, aqui estamos, meu garoto, disse por fim. E em seguida, mais nada, como se tivesse dito tudo o que precisava dizer. E afagou meu cabelo curto. Bronco cortou meu cabelo, disse-lhe subitamente. Estou vendo. Detesto isso. Pinica quando encosta a cabeça no travesseiro e não consigo dormir. O capuz não fica direito. E ficou com cara de estúpido. Fica com cara de um garoto que está de luto pelo pai. Fiquei calado por um momento. Pensava que meu cabelo era uma versão mais longa do corte extremo de Bronco. Mas Breu tinha razão. Era o comprimento adequado para um rapaz em luto pela morte do pai. E não o luto de um subalterno pelo rei. E isso apenas me deixou com mais raiva. Mas por que eu deveria ficar de luto por ele? Perguntei a Breu, como não tinha ousado perguntar a Bronco. Eu nem sequer o conhecia. Era seu pai. E me fez com uma mulher qualquer. Quando descobriu minha existência, foi embora. Um pai nunca se preocupou comigo. Eu me senti rebelde ao finalmente dizer aquilo em voz alta. Tinha ficado furioso por causa do luto profundo e selvagem de Bronco, e agora pela tristeza serena de Breu. Você não sabe. Apenas ouve o que os bisbilhoteiros dizem. Não tem idade o suficiente para perceber certas coisas. Nunca vi um pássaro bravo atrair os predadores para longe da sua cria, fingindo estar ferido. Não acredito nisso, disse, mas de repente me senti menos confiante ao dizer aquilo. Ele nunca fez nada que me fizesse pensar que se preocupava comigo. Breu virou-se para me olhar, e os seus olhos pareciam mais velhos, escovados e vermelhos. Encovados e vermelhos. Se você tivesse sabido que ele se preocupava, outros também saberiam. Quando você for homem, talvez venha a compreender o quanto isso custou a ele. Não te conhecer para te manter seguro, para fazer os inimigos dele te ignorarem. Bem, não irei conhecê-lo até o fim dos meus dias, disse, amuado. Breu suspirou. E o fim dos seus dias virá muito mais tarde do que se ele tivesse te reconhecido como herdeiro dele. Fez uma pausa, e então me perguntou cautelosamente: O que quer saber sobre ele, meu garoto? Tudo. Mas como é que você poderia saber? Quanto mais tolerante Breu era, mais malcriado me sentia. Conheci-o por toda a vida. Eu trabalhei com ele. Muitas vezes, a mão e a luva, como diz aquele provérbio. E você era a mão ou a luva? Não importava o quão rude eu fosse, Breu se recusava a ficar zangado. A mão, disse ele, depois de uma breve consideração. A mão que se movia invisível, oculta pela luva de veludo da diplomacia. O que você quer dizer? Fiquei intrigado, meio a contragosto. Há certas coisas que podem ser feitas. Breu limpou a garganta. Coisas podem acontecer, tornando a diplomacia mais fácil, ou tornando um grupo mais disposto a negociar. Coisas podem acontecer. O meu mundo chacoalhou. A realidade me atingiu tão subitamente como uma visão, fazendo-me reconhecer a totalidade do que Breu era e do que eu viria a ser. Quer dizer que um homem pode morrer e que pode ser mais fácil negociar com seu sucessor por causa disso. Mais favorável à nossa causa por medo ou gratidão, sim.
Um terror gélido me fez estremecer, enquanto todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Todas as lições e instruções cuidadosas levavam a isso. Comecei a me levantar, mas a mão de Breu subitamente agarrou meu ombro. Ou um homem pode viver 2 anos ou 5 ou uma década a mais do que pensava que poderia, e trazer a sabedoria e a tolerância da idade às negociações. Ou um bebê pode ser curado de uma tosse sufocante, e a mãe subitamente vê com gratidão o que podemos oferecer e como pode ser benéfico para todos os envolvidos. A mãe nem sequer, a mãe nem sempre administra a morte, meu garoto, nem sempre. Mas com frequência é o suficiente. Nunca menti para você sobre isso. Ouvi na voz de Breu algo que eu nunca tinha ouvido antes, um tom defensivo e magoado. Mas a juventude não tem misericórdia. Não sei se quero aprender mais com você. Acho que vou falar com o Sagaz e dizer a ele que arranje outro para matar gente para ele. A decisão é sua, mas não te aconselho a fazer isso por enquanto. A tranquilidade dele me pegou desprevenido. Por quê? Porque negaria tudo que Cavalaria tentou fazer por você. Atrairia atenção sobre você, e neste momento, isso não é uma boa ideia. As palavras vieram ponderosamente lentas, carregadas de verdade. Por quê? Notei que eu estava sussurrando. Porque alguns vão querer pôr um ponto final na história de Cavalaria, e a melhor maneira de fazer isso seria te eliminando. Irão observar como você reage à morte do seu pai. Será que isso enche a sua cabeça de ideias, te deixa inquieto? Será que você vai se tornar um problema como ele era? O quê? Meu garoto, Breu disse e me puxou para perto dele. Pela primeira vez ouvi um tom de possessão em suas palavras. É um momento para você ficar quieto e ser cuidadoso. Compreendo porque Bronco cortou seu cabelo, mas na verdade preferiria que ele não tivesse feito isso. Preferiria que ninguém tivesse sido lembrado de que o Cavalaria era seu pai. Você ainda é um menino, mas me ouça. Por enquanto, não mude nada do que você faz. Espere 6 meses ou um ano, e então decida, mas por enquanto. Como é que meu pai morreu? Os olhos de Breu examinaram meu rosto. Não ouviu que ele caiu de um cavalo? Sim ou sim. Ouvi Bronco rogar uma praga ao homem que disse isso, dizendo que cavalaria não cairia, e que aquele cavalo nunca derrubaria. Bronco precisa segurar a língua. Então como meu pai morreu? Não sei. Mas, como Bronco, não acredito que tenha caído de um cavalo. Breu ficou em silêncio. Sentei-me no chão, ao lado dos seus pés ossudos e fitei o fogo. E eles vão me matar também? Ele continuou sem dizer nada por muito tempo. Não sei. Não, se eu puder fazer alguma coisa. Acho que primeiro precisam convencer o rei sagaz de que é necessário. E se fizerem isso, eu saberei. Então, você acha que é alguém de dentro da torre? Sim. Breu aguardou muito tempo, mas permaneci em silêncio, recusando-me a perguntar. Não obstante, ele respondeu: Não soube de nada antes de acontecer. Não tive dedo nisso, de qualquer forma. Eles nem sequer me contaram, provavelmente porque sabem que eu faria mais do que simplesmente recusar. Eu iria garantir que nunca acontecesse. Eu me senti um pouco mais tranquilo, mas ele já tinha me treinado muito bem sobre o modo de pensar da corte. Então, provavelmente, não virão até você caso decidam querer dar um fim em mim. Também teriam receio de que você me avisasse. Breu segurou o meu queixo em sua mão e virou meu rosto de modo que eu olhasse nos olhos. A morte de seu pai deveria ser o alerta de que você precisa, hoje e sempre. Você é um bastardo, garoto. Somos sempre um risco e uma vulnerabilidade. Somos sempre dispensáveis, exceto quando nos tornamos uma necessidade absoluta para a segurança deles. Eu te ensinei bastante durante os últimos anos, mas mantenha esta lição mais próxima de você e mais presente do que qualquer outra na sua vida, porque se alguma vez você fizer algo que os leve a não precisarem mais de você, eles vão te matar. Olhei para ele com os olhos esbugalhados. Eles não precisam de mim agora. Ah, não? Eu estou ficando velho, você é jovem e cortês, com o rosto e o porte da família real. Desde que não demonstre ambições inapropriadas, não terá problemas. Fez uma pausa e enfatizou com cuidado. Pertencemos ao rei, rapaz. Apenas a ele, exclusivamente, de um jeito que talvez você nunca tenha pensado. Ninguém sabe o que eu faço e a maioria esqueceu quem eu sou. Ou quem eu fui. Se alguém sabe de nós, é pelo rei. Eu me sentei, tentando
ponderar tudo aquilo que ele tinha me dito. Então, você disse que era alguém de dentro da torre, mas você não foi usado? Então não veio do rei. A rainha, disse com uma certeza repentina. Os olhos de Breu ocultavam os seus pensamentos. Essa é uma conclusão perigosa, ainda mais perigosa se você pensar que, de alguma maneira, deve agir em função dela. Por quê? Breu respirou. Quando você compra uma ideia e decide que é verdade, sem provas, fica cego diante de quaisquer outras possibilidades. Considere todas, garoto. Talvez tenha sido mesmo um acidente. Talvez Cavalaria tenha sido assassinado por alguém que ele ofendeu na Floresta Mirrada. Talvez não tenha tido nada a ver com o fato de ele ser um príncipe. Ou talvez o rei tenha outro assassino, do qual eu não sei nada, e foi a mão do rei que agiu contra o próprio filho. Você não acredita em nenhuma dessas opções, eu disse com convicção. Não, eu não acredito, porque não tenho nenhuma prova de que sejam verdadeiras, assim como não tenho nenhuma prova de que a morte do seu pai tenha sido um golpe da mão da rainha. É tudo o que me lembro dessa conversa, mas tenho certeza de que Breu tentava deliberadamente me fazer considerar quem poderia ter agido contra meu pai, para me instigar desconfiança e cautela em relação à rainha. Retive esses pensamentos na mente, e não apenas nos dias que se seguiram. Permaneci sossegado, ocupado com as minhas tarefas, e lentamente o meu cabelo cresceu, e por volta do começo do verdadeiro verão, tudo parecia ter voltado à normalidade. De vez em quando, após um intervalo de algumas semanas, estava eu a caminho da cidade para fazer alguns serviços. Depressa comecei a perceber que, independentemente de quem me enviasse, um ou dois dos itens da lista acabavam nos aposentos do Breu, e assim descobri quem estava por trás desses pequenos períodos de liberdade. Sempre que ia à cidade não conseguia passar tempo nenhum com Molly, mas para mim era o suficiente ficar plantado em frente à janela da casa de velas até que ela notasse a minha presença e trocasse comigo um aceno de mãos. Uma vez, ouvi alguém no mercado falar da qualidade das suas velas perfumadas e de como ninguém tinha feito um círio tão agradável e saudável desde os tempos da sua mãe. Sorri e fiquei feliz por ela. O verão chegou trazendo ventos mais quentes às nossas costas e, com eles os ilhéus. Alguns vieram como mercadores honestos com produtos das terras frias para fazer comércio. Peles, âmbar, marfim e garrafas de óleo. E relatos incríveis daqueles que me faziam arrepiar o pescoço, como os que eu ouvia quando era pequeno. Os nossos marinheiros não confiavam neles e os chamavam de espiões e coisa pior, mas os produtos que vendiam eram excelentes. E o ouro que traziam para comprar os nossos vinhos e grãos era sólido e pesado, e os nossos mercadores o aceitavam. Também havia outros ilhéus que visitavam as nossas costas, embora não tão perto de Torre do Cervo. Vinham com facas e tochas com arcos e arietes para pilhar e destruir as mesmas aldeias que tinham pilhado e destruído durante anos. Às vezes parecia uma competição metódica e sangrenta. Eles tentando encontrar aldeias desprevenidas ou mal armadas, e nós tentando atraí-los para alvos aparentemente vulneráveis, de modo que eles próprios fossem massacrados e pilhados. Mas, sendo competição ou não, as coisas correram muito mal para nós naquele verão. Em cada uma das minhas visitas à cidade, voltava cheio de notícias de destruição e de queixas do povo. Na torre, entre os homens de armas, havia um sentimento coletivo de imbecilidade que eu compartilhava. Os ilhéus driblavam os nossos navios de patrulha com facilidade e nunca caíam nas nossas armadilhas. Atacavam sempre onde estivéssemos em menor número e mais desprevenidos. O mais afrontado de todos era a velocidade, pois a ele cabia a tarefa de defender o reino, desde o momento em que a cavalaria tinha abdicado. Nas tabernas, eu ouvia murmúrios de que, desde que ele tinha perdido o bom conselho do irmão mais velho, tudo ia de mal a pior. Ninguém ainda falava contra a veracidade, mas era perturbador que ninguém falasse com convicção a seu favor também. Aos meus olhos de criança, os ataques dos ilhéus pareciam algo distante, que não me atingiam pessoalmente. É claro que era algo ruim, e eu sentia pena de um jeito meio vago dos aldeões daquelas casas queimadas e saqueadas, mas com exceção do que acontecia em Torre do Cervo, eu tinha pouca compreensão de toda a vigilância e do medo constante que os outros portos tinham de suportar.
e das agonias dos aldeões que a cada ano tinham de reconstruir os povoados, apenas para verem o resultado dos seus esforços arder no ano seguinte. Não sabia disso naquela época, mas minha inocência ignorante não seria mantida por muito tempo. Numa manhã, fui até Bronco para minha aula. Para falar bem a verdade, costumava gastar tanto tempo tratando dos animais e treinando potros, quanto sendo ensinado. Em grande parte, eu tinha tomado o lugar de Garrano nas baias, enquanto ele tinha se tornado o rapaz do estábulo e tratador de cães de majestoso. Mas nesse dia, para minha surpresa, Bronco me levou ao andar de cima, no seu quarto, e sentou-se comigo à mesa. Receei ter de passar uma manhã entediante, consertando arreios. Vou te ensinar boas maneiras hoje, anunciou o Bronco subitamente. Havia um tom de dúvida na voz dele, como se não acreditasse na minha capacidade em aprender esse tipo de coisa. Com os cavalos? Perguntei, incrédulo. Não. Essas você já tem. Com as pessoas, à mesa e depois, quando as pessoas se sentam e falam umas com as outras. Esse tipo de boas maneiras. Por quê? Bronco franziu as sobrancelhas. Por razões que fogem do meu entendimento. Você deve acompanhar Veracidade numa viagem à Baía Limpa para ver o Duque Calvar, de Rasgão. Calvar não tem cooperado com o Duque Sensão na guarda das torres costeiras. Sensão o acusa de deixar as torres completamente desprovidas de sentinelas, de modo que os navios dos ilhéus podem facilmente passar e até ancorar da ilha de Vigia, e então atacar as aldeias de Ascensão no Ducado de Rasos. O príncipe Veracidade vai consultar Calvar sobre essas alegações. Compreendi completamente a situação. Era o assunto das conversas na cidade de Torre do Servo. Dom Calvar do Ducado de Rasgão tinha 3 torres de vigia a seu cargo. As duas que eram situadas ao redor da Baía Limpa estavam sempre bem guardadas, pois protegiam o melhor porto no Ducado de Rasgão, mas a torre da ilha de vigia protegia poucas áreas de Rasgão que tivessem algum valor para Dom Calvar. A sua linha costeira alta e rochosa acomodava poucos povoados, e qualquer bando de salteadores teria sérias dificuldades em manter os navios afastados das rochas durante os ataques. A costa sul era raramente incomodada. A ilha de Vigia por si só abrigava pouco mais do que gaivotas, cobras e uma vasta população de mexilhões, mas a torre era de uma importância na defesa antecipada de Angra do Sul, no Ducado de Rasos. Tinham a vista sobre ambos os canais, interno e externo, e estava situado num ponto alto natural que permitia que as suas fogueiras de sinalização fossem facilmente avistadas do continente. O próprio Ascensão tinha uma torre de vigia na Ilha do Ovo, mas o ovo era pouco mais do que uma porção de areia saliente sobre as ondas durante a maré alta. Não permitia nenhuma verdadeira vista da água e necessitava constantemente de reparos por causa da movimentação da areia e das ocasionais marés de tempestade que o submergiam. Era possível, contudo, ver o brilho de uma fogueira de sinalização acesa na ilha de Vigia e passar a mensagem adiante, desde que a torre da ilha de Vigia acendesse tal fogueira. Tradicionalmente, as areias de pesca e as margens que abrigam os mexilhões da ilha de Vigia eram território do Ducado de Rasgão, e portanto as águas da torre eram de responsabilidade desse ducado, mas manter uma guarda naquele lugar significava levar para lá homens e provisões, abastecer a torre com madeira e óleo para as fogueiras, e manter em bom estado a própria torre, por sua vez sujeita às brutais tempestades oceânicas que varriam a pequena ilha estéril. Era um posto pouco popular enquanto lugar de trabalho para homens de armas, e corriam rumores de que enviado para lá era uma forma sutil de ser punido por falta de disciplina e orientações políticas inconvenientes. Mais de uma vez, sob efeito do álcool, Calvar tinha proclamado que se guardar aquela torre era assim tão importante para o Ducado de Rasos, então Dom Sexão devia fazê-lo ele mesmo. Mas claro que o Ducado de Rasgão não estava disposto a ceder as áreas
pesqueiras em torno da ilha, nem as ricas praias de mexilhões. E assim, quando os povoados de rasos foram atacados sem aviso e em rápida sucessão no início da primavera, ataques que destruíram todas as esperanças de que os campos fossem plantados a tempo, assim como causaram a matança, roubo ou debandada da maior parte das ovelhas prenhas, o duque Sensão protestou pessoalmente ao rei que Calvar tinha sido negligente ao guardar as torres. Calvar negou e assegurou que a pequena guarda que havia se instalado lá era adequada para uma localização que raras vezes necessitava ser defendida. Sentinelas e não soldados é do que a torre da ilha de vigia necessita, declarou e, fazendo jus às suas palavras, recrutou um grupo de homens e mulheres idosos para guardar a torre. Alguns tinham sido soldados, mas a maior parte era de refugiados de Bahia Limpa, gente endividada, batedores de carteira e prostitutas muito velhas, diziam alguns, ao passo que os simpatizantes de Calvar asseguravam que se tratavam de cidadãos idosos necessitados de um emprego seguro. De tudo isso eu sabia mais do que Bronco imaginava, graças às conversas nas tavernas e às lições de política de Breu e as lições políticas de Breu, mas mordi a língua e sentei-me quieto e calado durante a sua detalhada e lenta exposição. Como já havia sucedido anteriormente, percebi que ele me achava um pouco lento. Interpretava erradamente os seus silêncios como falta de esperteza, em vez de falta de necessidade de falar. E assim, laboriosamente, Branco começou a me instruir sobre as boas maneiras que, disse-me ele, outros garotos aprendiam simplesmente pelo convívio com os familiares mais velhos. Devia cumprimentar as pessoas quando se encontrasse pela primeira vez cada dia, ou quando entrasse num quarto e o achasse ocupado. Escapulir silenciosamente não era educado. Devia tratar as pessoas pelos nomes e, se elas fossem mais velhas do que eu, ou de posição política mais elevada do que eu, como, lembrou-me, seria o caso com quase toda a gente que eu encontraria durante essa viagem, deveria dirigir-me a elas, fazendo uso de seus títulos. Em seguida, encheu a minha cabeça de protocolos, quem precedia quem ao sair de um quarto e em que circunstâncias quase todo mundo, em quase todas as situações tinha precedência sobre mim. Seguiriam-se as maneiras à mesa. Devia prestar atenção ao lugar onde estava sentado. Devia prestar atenção a quem quer que ocupasse a cabeceira da mesa e ajustar o tempo que eu demorava para comer de acordo com essa pessoa. Explicou-me como fazer um brinde ou uma série de brindes sem beber demais, e como falar de forma simpática ou mais adequadamente, como escutar atentamente quem quer que estivesse sentado ao meu lado durante o jantar. Continuou por aí afora, interminavelmente, até que comecei a sonhar acordado com uma apetecível eternidade limpando arreios. Bronco chamou a minha atenção com uma cutucada brusca. E também não deve fazer isso. Parece um imbecil, sentado aí, fazendo que sim com a cabeça e os pensamentos sabe-se lá onde. Não pense que ninguém percebe quando você faz isso. E não faça essa cara de bravo quando te corrigem. Sente-se direito e ponha uma expressão agradável na cara. Não esse sorriso vazio, seu idiota. Ah, Fitz, o que vou fazer com você? Como posso te proteger se constantemente você atrai problemas? E por que eles querem te levar daqui desse jeito? As duas últimas perguntas, feitas a si mesmo, traíam a sua verdadeira preocupação. Talvez eu fosse um pouco estúpido por não tê-lo compreendido antes. Ele não ia comigo, eu ia. E não havia nenhuma boa razão que ele pudesse compreender. Bronco tinha vivido tempo suficiente perto da corte para ser tão cauteloso. Pela primeira vez desde que eu tinha sido confiado a ele, eu estava sendo afastado da sua proteção. Não tinha passado assim tanto tempo desde o enterro do meu pai, e portanto ele se indagava, embora não ousasse dizer se eu voltaria ou se alguém estava criando uma oportunidade para se ver livre de mim, discretamente. Compreendi o golpe que seria no meu orgulho e reputação caso eu sumisse. Portanto, respirei fundo e sugeri que talvez quisessem uma mãozinha extra para tratar dos cavalos e dos cães. Veracidade não ia para lugar nenhum sem Leon. O seu cão
caçador de lobos. Apenas 2 dias antes tinha me elogiado pela maneira como tratava dele. Contei isso a Bronco, e foi gratificante ver como esse pequeno subterfúgio funcionou bem. Um alívio se espalhou pelo seu rosto, seguido do seu orgulho de ter me ensinado bem. Rapidamente o assunto mudou de boas maneiras para a forma correta de cuidar de um cão caçador de lobos. Se a lição de boas maneiras tinha me cansado, a recapitulação de toda a sua sabedoria a respeito de cães de caça foi quase dolorosamente entediante. Quando me, liber... Quando me liberou para as minhas outras lições, saí flutuando. Passei o resto do dia vagamente distraído, o que levou Hold a me ameaçar com uns bons golpes de chicote, caso eu não prestasse atenção no que estava fazendo. Então ela me abanou a cabeça, suspirou e disse para eu ir embora e voltar quando recuperasse a mente outra vez. Tive todo o gosto em lhe obedecer. A ideia de deixar Torre do Cervo e viajar o caminho todo até Bahia Limpa era tudo o que passava pela minha cabeça. Sabia que devia questionar o motivo da minha inclusão na viagem, mas tinha certeza de que Breu me informaria sobre isso em breve. Iríamos por terra ou por mar? Desejei ter perguntado isso a Bronco. As estradas que levavam à Bahia Limpa não eram as melhores. Tinha ouvido dizer, mas isso não me incomodaria. Fuligem e eu nunca tínhamos ido numa longa viagem juntos, mas uma viagem por mar, num verdadeiro barco. Peguei o caminho mais longo de volta à torre, subindo uma trilha que passava por uma área pouco arborizada de uma encosta rochosa. Bétulas se esforçavam para sobreviver naquele lugar, assim como alguns amieiros, mas a maior parte da vegetação consistia em arbustos comuns. A luz do sol e uma leve brisa brincavam com os ramos mais altos, dando ao dia uma aparência irreal, enchendo o ar com pinceladas de luz. Levantei os olhos para os ofuscantes raios de sol, através dos ramos das bétulas, e, quando voltei a olhar para baixo, o bobo da corte do rei sagaz estava à minha frente. Fiquei paralisado onde estava, surpreso. Por instinto procurei pelo rei, apesar do quão ridículo teria sido encontrá-lo ali. Mas Bobo estava sozinho, e fora, à luz do dia, o pensamento arrepiou os pelos dos meus braços e da nuca. Todo mundo da torre sabia que o bobo do rei não suportava a luz do dia. Todo mundo sabia disso. Contudo, apesar do que cada pajem ou criada de cozinha repetia, ali estava o bobo, com o cabelo claro flutuando na leve brisa. A seda azul e vermelha do gibão e das calças de bufão eram chocantemente brilhante em contraste com a palidez da pele dele, mas os olhos não eram tão desbotados como pareciam quando vistos nas passagens escuras da torre. Ao receber o seu olhar fixo a apenas alguns metros de distância à luz do dia, percebi que havia nos seus olhos um tom azul, muito claro, como se uma só gota de cera azul tivesse caído dentro de uma travessa branca. A brancura da pele dele era também uma ilusão, pois ali fora, na luz salpicada de sombras, podia ver uma cor rosada que se difundia de dentro do corpo. Sangue, percebi com um súbito receio, sangue vermelho mostrando-se através da camada de pele. Bobo não percebeu o meu comentário sussurrado. Em vez disso, levantou um dedo como se quisesse forçar uma pausa não apenas dos meus pensamentos, mas do próprio dia à nossa volta. A minha atenção não poderia ter sido mais completa e, quando se convenceu disso, Bobo sorriu, mostrando pequenos dentes muito separados, como um novo sorriso de bebê na boca de um garotinho. Fitz, entoou uma voz flauteada. Fitz, fins, fiscas, fixa, banha basta. Parou abruptamente e me deu outra vez aquele sorriso. Devolvi o olhar incerto, sem palavras, sem nenhum movimento. De novo o dedo se ergueu e dessa vez foi abanado na minha direção. Fitz, finda, faíscas, fixia, bastabanha. Inclinou a cabeça para mim, e como um movimento sua cabeleira veio junto, como a penugem de um dente de leão, pairando numa nova direção. Estava começando a perder o medo dele. Fitz, eu disse cuidadosamente, e bati no meu peito com o dedo indicador. Fitz, sou eu. Sim, o meu nome é Fitz. Você está perdido? Tentei fazer a minha voz soar gentil e tranquilizadora para não alarmar a pobre criatura. Com certeza ele tinha se perdido da torre e era por isso que se mostrava tão contente por encontrar um rosto familiar. Ele inspirou profundamente pelo nariz e abanou a cabeça violentamente até que o cabelo ficou todo em pé em torno da sua cabeça.
como uma chama em volta de uma vela soprada pelo vento. Fitz! Disse, enfaticamente, a voz tornando-se um pouco áspera e aguda. Fitz! Fim da faísca asfixa. Banha basta. Está tudo bem, eu disse, numa voz tranquilizadora. Agachei um pouco, embora na verdade não fosse muito mais alto do que ele. Sem movimentos bruscos, fiz um gesto suave com a mão aberta, convidando-o a se aproximar. Venha cá, então. Venha cá, eu te mostro o caminho de volta para casa, está bem? Vamos, não tenha medo. Abruptamente, o bobo deixou cair as mãos para os lados. Em seguida, levantou o rosto e virou os olhos para o céu. Olhou outra vez para mim e contraiu os lábios como se preparasse para cuspir. Venha cá, chamei outra vez. Não, disse ele, sem rodeios, numa voz exaltada. Ouça bem, seu idiota. Fitz, fim da faísca asfixia, banha basta. O quê? Perguntei, assustado. Eu disse, ele pronunciou elaboradamente. Fitz, fim da faísca asfixia, banha basta. Fez uma reverência, virou as costas para mim e foi embora, subindo a trilha. Espere, pedi. As minhas orelhas estavam ficando vermelhas de vergonha. Como se pode explicar educadamente a alguém que você acreditou durante anos que essa pessoa era retardada mental, além de louca? Impossível, portanto. O que significa essa coisa toda de Fitz fisca fixa? Você está tirando uma com a minha cara? Difícil. Fez uma longa pausa até se virar e dizer. Fitz finda faísca asfixia, banha basta. É uma mensagem, creio eu. Um chamado para um ato de grande importância. Como você é o único que eu conheço que aceita ser chamado de Fitz, creio que é para você. Agora, sobre o significado, como é que eu vou saber? Sou um bobo, e não um intérprete de sonhos. Bom dia. De novo ele virou as costas para mim, mas dessa vez, em vez de continuar pela trilha, abandonou-a, enfiando-se no meio de uma moita de arbustos do cervo. Corri atrás dele, mas quando cheguei ao ponto onde ele tinha abandonado a trilha, já tinha desaparecido. Fiquei imóvel, examinando o bosque aberto e salpicado de luz, pensando que devia ver pelo menos um ramo oscilando ou vislumbrar em algum lugar o gibão colorido, mas o fato é que não havia nenhum indício da sua passagem, e nenhum significado discernível na sua mensagem absurda. Refleti sobre aquele estranho encontro durante todo o caminho. De volta à torre. Por fim, deixei-o de lado, considerando que aquilo tinha sido um acontecimento estranho, mas sem nenhuma importância. Não foi nessa noite, mas na seguinte, que Breu me chamou. Ardendo de curiosidade, subi as escadas correndo, mas quando cheguei ao topo, parei, sabendo imediatamente que as perguntas teriam de esperar, porque ali estava Breu sentado à mesa de pedra, com um sorrateiro empoleirado no ombro e um novo rolo de pergaminho aberto na mesa diante dele. Um copo de vinho servia de peso a uma das pontas do pergaminho enquanto o dedo encurvado de Breu se movia lentamente para baixo por uma espécie de listagem. Olhei-a de relance. Era uma lista de povoados e datas. Debaixo do nome de cada povoado havia um conjunto de valores. Quantidade de guerreiros, mercadores, ovelhas, barris de cerveja, grãos e assim por diante. Sentei-me do lado oposto da mesa e esperei. Tinha aprendido a não interromper Breu. Meu garoto, disse suavemente, sem levantar os olhos do pergaminho. O que faria se um valentão te surpreendesse pelas costas e te desse uma pancada na cabeça? Mas só quando estivesse de costas, como você lidaria com isso? Pensei por um instante. Viraria as costas e fingiria estar olhando para outra coisa, mas teria um cajado longo e grosso nas mãos. Quando ele tentasse me dar uma pancada, viraria e racharia a cabeça dele. Sim. Bem, nós tentamos isso, mas não importa o quão distraídos pareçamos. Os ilhéus sempre sabem quando estamos fingindo e nunca atacam. Bem, na verdade, conseguimos enganar um ou dois dos salteadores normais, mas nunca os salteadores dos navios vermelhos. E são eles que queremos pegar. Por quê? Porque são os que estão nos atingindo mais. Está vendo, garoto? Nós estamos habituados aos ataques. Podemos quase dizer que nos adequamos a eles. Plantamos um hectare a mais, fazemos mais tecido, criamos mais um boi.
Os nossos camponeses e habitantes da cidade tentam sempre produzir um pouco mais do que o estritamente necessário, e quando o celeiro de alguém é queimado ou um armazém é incendiado durante a confusão de um ataque, todo mundo aparece para ajudar a erguer outra vez as vigas. O problema é que os salteadores dos navios vermelhos não se limitam a roubar e a destruir apenas o que precisavam destruir no processo todo do roubo. Não, eles veem mesmo eles vêm mesmo é com a intenção de destruírem tudo o que podem, e quando levam alguma coisa com eles parece ser quase por acidente. Breu fez uma pausa e fitou a parede como se enxergasse através dela. Não faz sentido, ele continuou, a conjecturar, mais para si próprio do que para mim. Ou pelo menos não faz nenhum sentido que eu possa decifrar. É como matar uma vaca que dá à luz um bom bezerro todos os anos. Os salteadores dos navios vermelhos ateam fogo aos grãos e forragem que ainda estão nos campos. Matam todo o gado que não conseguem levar com eles. Há 3 semanas, em terra-meeira, puseram fogo no moinho e rasgaram os sacos de grãos de farinha que estavam lá. Que proveito eles tiram disso? Por que arriscam suas vidas com o simples intuito de nos destruir? Eles não fizeram nenhum esforço para conquistar territórios. Não têm razão para desejar vingança contra nós que tenham sequer pronunciado. Contra um ladrão podemos nos proteger, mas esses assassinos e destruidores são imprevisíveis. Terra-meeira não será construída. A população que sobreviveu não tem nem vontade nem recursos necessários para fazer isso. Deixaram o local, uns se reunindo a familiares em outros povoados, outros se tornando pedintes nas nossas cidades. É um padrão que começamos a ver com muita frequência. Suspirou e em seguida abanou a cabeça para desanuviá-la. Quando olhou para cima, concentrou-se totalmente em mim. Era um jeito que Breu tinha. Podia deixar um problema de lado tão completamente que uma pessoa seria capaz de jurar que ele tinha se esquecido dele. E naquele momento anunciou como se fosse esta a sua única preocupação. Você vai acompanhar Veracidade quando ele for falar com o Duque Calvar em Bahia Limpa. Bronco me disse isso também, mas ficou intrigado. Assim como eu. Por quê? Breu pareceu perplexo. Você não reclamou há alguns meses de estar cansado de Torre do Cervo e que queria ver mais dos 6 ducados? Com certeza. Mas duvido que seja por causa disso que Veracidade queira me levar. Breu riu. Como se Veracidade prestasse atenção a quem faz parte do seu séquito. Ele não tem paciência para os detalhes. E, por conseguinte, não tem o talento de cavalaria para lidar com as pessoas. Contudo, Veracidade é um bom soldado e, em longo prazo, talvez seja disso que precisaremos. Não, tem razão. Veracidade não faz a mínima ideia da razão por que você vai. Mas o seu rei sim. Ele e eu conversamos sobre isso. Está pronto para começar a retribuir aquilo que ele fez por você? Está pronto para começar o seu serviço para a família? Disse isso tão calmamente e olhou tão abertamente para mim que foi quase fácil ficar tranquilo e perguntar: Vou ter que matar alguém? Talvez. Ele se mexeu na cadeira. Você é quem vai decidir isso. Decidir e fazer. É diferente de simplesmente ser comunicado. Este é o homem e tem de ser feito. É muito mais difícil e não estou completamente seguro de que você esteja pronto. Algum dia eu estarei pronto? Tentei sorrir e arreganhei os dentes como se tivesse sido acometido por um espasmo muscular. Fiz um esforço para tirá-lo do rosto, mas não consegui. Um estranho tremor passou por mim. Provavelmente não. Breu ficou em silêncio e em seguida concluiu que eu tinha aceitado a missão. Você vai como criado de uma nobre senhora idosa que também participará da viagem para visitar parentes em Bahia Limpa. Não será uma tarefa muito difícil. Ela é muito idosa e a sua saúde não é boa. Dama Timo viajará numa liteira fechada. Você vai cavalgar ao lado dela para ver se a liteira não balança demais. Para trazer água se ela pedir e para tomar conta de quaisquer outros pequenos pedidos que ela lhe faça. Não me parece muito diferente de tratar do cão de Veracidade. Breu fez uma pausa e sorriu. Excelente. Essa será também sua responsabilidade. Torne-se indispensável a todas as pessoas nessa viagem. Então você terá razões para ir a todo lado e ouvir tudo. E ninguém questionará sua presença. E a minha verdadeira tarefa? Escutar e aprender. Tanto sagaz como eu achamos que esses salteadores dos navios vermelhos conhecem bem demais as nossas estratégias e forças. Recentemente, Calvar tem se mostrado relutante em dispensar os fundos necessários para guardar como convém a torre da ilha de vigia.
Por 2 vezes foi negligente no seu dever e por 2 vezes as vilas da costa do Ducado de Rasos pagaram por sua negligência. Será que esse comportamento dele é apenas desleixo ou traição? Será que Calvara anda trocando ideias com o inimigo para proveito próprio? Queremos que vá farejar por lá, para ver o que consegue descobrir. Se tudo o que encontrar for inocência ou se tiver apenas fortes suspeitas, traga-nos notícias de volta. Mas se descobrir alguma traição e estiver certo disso, então nunca será cedo demais para nos livrarmos dele. E os meios? Não estava seguro de que aquela fosse a minha voz, tão casual, tão contida. Preparei um pão, sem sabor na comida, sem cor no vinho. Confiamos na sua engenhosidade e discrição em aplicá-lo. Ele levantou a tampa de um prato de terracota que estava sobre a mesa. Dentro dele havia um pacote feito de um papel muito fino, mais fino do que qualquer coisa que Pernambuco alguma vez tivesse me mostrado. Estranho como o primeiro pensamento que me ocorreu foi o quanto o meu mestre escriba adoraria trabalhar com um papel daquele. Dentro do pacote estava o mais fino dos pós brancos, que se agarrava ao papel e flutuava no ar. Breu protegeu a boca e o nariz com um pano, enquanto retirava uma cuidadosa medida e a colocava num pedaço dobrado de papel oleado. Estendeu-me e eu recebi a morte com a palma da mão aberta. E como será o efeito dele? Não tão depressa. Ele não cairá morto sobre a mesa, se é isso que você está me perguntando, mas se esvaziar o corpo, ele vai se sentir indisposto. Conhecendo Calvar, suspeito que o estômago borbulhante vai levá-lo para a cama e ele nunca mais vai andar. Coloquei o papel no bolso. Veracidade, sabe alguma coisa disso? Breu refletiu sobre a pergunta. Veracidade faz jus ao nome. Ele não conseguiria se sentar à mesa com um homem que estivesse prestes a ser envenenado e esconder isso. Não. Nessa tarefa, o segredo nos serve melhor do que a verdade. E olhou diretamente nos meus olhos. Você vai trabalhar sozinho, sem nenhum aconselhamento que não seja o seu próprio. Entendi. Eu me remexi na cadeira alta de madeira. Breu? Sim. Foi assim com você? A primeira vez? Ele baixou a cabeça para olhar as mãos e, por um momento, passou os dedos pelas cicatrizes vermelhas irritadas que percorriam as costas da sua mão esquerda. O silêncio se prolongou, mas eu esperei. Eu era 1 ano mais velho do que você, disse, por fim. E foi simplesmente fazer a coisa, não decidir se ela deveria ser feita. Isso basta para você? Eu me senti subitamente envergonhado, sem saber porquê. Suponho que sim, gaguejei. Bom, sei que não faz por mal, garoto, mas um homem não fala do tempo que passa entre as menções com uma dama. E nós, assassinos, não falamos sobre nosso trabalho. Nem mesmo de professor para aprendiz? Breu afastou o olhar para um canto escuro do teto. Não. E um momento depois acrescentou: daqui a 2 semanas talvez você compreenda o porquê. E foi tudo o que alguma vez dissemos sobre o assunto. Pelas minhas contas, eu tinha 13 anos de idade.